noite. É com grande alegria que a gente volta para trazer o estudo do Evangelho. Na certeza que a espiritualidade maior aqui presente nos auxiliará nos trabalhos desta noite, trazendo as reflexões, e não só as reflexões, mas a vontade de transformação que todos nós necessitamos. Então, que a paz do Cristo esteja conosco. Tem que abrir a... Bom, boa noite. Hoje o nosso tema é a multiplicação dos pães. E é interessante que essa multiplicação acontece duas vezes. A primeira multiplicação dos pães, ela é relatada por Marcos, Mateus, João e Lucas. E a segunda por Marcos e Mateus. A primeira multiplicação ocorre para 5.000 homens. A segunda para 4.000 homens. Naquele tempo não se contava nem mulheres nem crianças. Mas antes da gente começar nessa passagem de Jesus, vamos primeiro buscar um pouco, conhecer esse mestre que queremos seguir, né? Esse Espírito que se fez homem, que encarna na terra, quem é esse ser que a doutrina espírita diz que é um dos mais perfeitos que aqui nasceu, ou melhor, o único, puro e perfeito, modelo e guia da humanidade. Vamos lembrar, eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu li o Evangelho e muita coisa ficou perdida. Eu não conseguia fazer uma conexão. Mas através do que a espiritualidade benfeitora, que auxilia Kardec na codificação, eu consigo compreender quem é esse mestre. Consigo chegar perto do exemplo dele para poder seguir e entender. Então essa bendita doutrina que nos descobre esse mestre, esse lindo espírito, que por amor encarna na terra para nos trazer a boa nova, o Evangelho, a semente cósmica, porque a lei de Deus é universal. E a lei de Deus é amor para o universo inteiro. E é isso que Jesus veio nos trazer. Como cumprir essa lei? Então vamos começar a aprofundar um pouquinho nesse Espírito puro e perfeito que nos ama tanto, a ponto de dizer que nós, suas ovelhas, que foram a ele confiadas, nenhuma de nós se perderá. É aquele bom pastor que conhece a ovelha pelo nome e que dá a sua vida por ela. Emmanuel, e aí lembrando que Kardec mesmo nos diz que a doutrina espírita é progressista, Kardec sempre será o alicerce, seria sempre o entendimento. Mas à medida que evoluímos, recebemos mais informações a respeito das verdades da vida. E Emmanuel vai nos trazer no livro A Caminho da Luz esse espírito, dizendo que rezam as tradições do mundo espiritual. Então não é um acaso, é uma lei que na direção de todos os fenômenos físicos ou espirituais do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então ele vai nos dizer
que na governança de cada orbe, de cada planeta, existe um espírito puro e perfeito, eleito pelo Senhor para o comando desse orbe. Para não só a construção, não só a preocupação com os fenômenos físicos, com os processos de progresso, para que nós, espíritos que dependemos da matéria para nos desenvolver, possamos ter esse processo evolutivo seguro. Havendo um planejamento tão bem feito, que se olharmos para trás, antes de Moisés, Jesus já mandou muitos e muitos mensageiros a ponto de a gente conseguir compreender aquelas 10 leis. Receber aquelas 10 leis. Para começar a gerar uma moral naquele povo, como diz o Evangelho, ainda sempre selvagem. E muitos mensageiros vieram para podermos absorver o que Jesus nos trouxe, porque muitos se salvaram na época de Jesus. Muitos se salvaram. E toda a ciência que vai se abarcar para que hoje nós pudéssemos compreender a doutrina espírita, porque ela surge exatamente quando a ciência descobre as energias radiantes. Podendo compreender, a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, a pleiade de espíritos benfeitores, o que é Deus? Nós não poderíamos nem alcançar, compreender, ainda estamos longe. Então a gente vê o quanto é planejado todos os acontecimentos por essa pleiade de espíritos da seara do Mestre Jesus. E aí, quando Emmanuel nos fala que é uma pleiade de espíritos puros, devemos lembrar a ordem, a classificação dos espíritos. Terceira ordem, espíritos impuros, imperfeitos, onde o objetivo ainda é a matéria, satisfação pessoal, orgulho, vaidade. Segunda ordem, espíritos benévolos, aqueles que vamos pensar no tempo da Terra, fazem o bem, não só pensam, fazem o bem 24 horas. Já possuem a espiritualidade acima da matéria, mas ainda precisam depurar mais, precisam reencarnar. Até chegar à primeira ordem, espíritos puros e perfeitos. Mas São Luís, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, vai nos dizer que dentro da classificação de puros e perfeitos existe uma ordem, que é a ordem dos espíritos crísticos, do qual Jesus é um deles. Espíritos crísticos, que abrangem uma coletividade. O seu pensamento é refletido no amor ao outro, incondicionalmente. É aquele que recebe os desígnios diretamente do Criador. Tem a capacidade de criar planetas e governá-los. E não deixar nenhum desses espíritos a qual o Pai confiou desgarrados. É aquele que já abarca toda a ciência, toda a moral, toda a benevolência. Esse é o nosso Mestre Jesus. E aí Paulo vai nos dizer, em Filipenses, que Jesus se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Realmente, ele apaga a sua luz, para que as nossas luzes iluminem a candeia com a nossa boa vontade
e que possamos fazer as nossas melhores obras, para exemplo daqueles que nos cercam, para a glória de nosso Pai. Onde encontraremos Jesus? Encontraremos entre os homens de má vida, os publicanos, na casa de pecadores. Onde encontraremos Jesus? Entre os leprosos, aqueles que, ao início da doença, eram avaliados pelos sacerdotes e, confirmada a doença, era apagado seus nomes do livro dos vivos. Eles não poderiam mais entrar na cidade. Jesus estava com eles. Jesus estava com a adúltera. Quando os fariseus atrasem para testá-lo, porque ele cumpria a lei de Moisés e a lei dizia apedrejamento. E Jesus calmamente senta e escreve na areia: hipócritas, mentirosos, porque ele sabia, ele via que todos tinham pecados. Não julgueis para não seres julgados. Com a mesma medida que medis, serás medido. E aí ele fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E começou-se pelos mais velhos a soltar a pedra até os mais novos. Aquela mulher renasce naquele momento. Descobre um outro amor. O amor do Cristo, que a preenche, como tocou a cada um de nós que estamos aqui hoje, e que nos preenche ouvir e falar deste Mestre. Essa mulher passa a segui-lo, como tantas outras, donas de casa, como Joana de Cusa. Jesus estava também entre os mortos. Talita, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Jesus estava entre ladrões. O bom ladrão que reconhece a justeza do seu companheiro ao lado, que ao olhar a multidão naquela sua situação de crucificado, vê a sua família e se envergonha pelos seus atos. E vira para o Cristo e pede: quando tu estiveres no teu reino, lembra de mim. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo. A preocupação de Jesus naquele momento com Judas, que tinha se suicidado. A preocupação com Maria, porque naquele tempo a mulher pertencia a um homem, ou a seu filho, ou ao marido, ou ao pai. Ela era viúva. Era a mãe de um condenado. Qual seria o futuro daquela mulher naquela sociedade? E Jesus apresenta João. João, esta é tua mãe. Mulher, este é teu filho. Os primeiros dias, Maria passa com sua família. Foi o tempo de João comprar uma casinha em Efésios e buscar Maria e com ele viver até os seus últimos dias, acalentando os viajores que ali passavam. E dizia a eles: bom ânimo, pois tudo passa. Então vemos Jesus preocupado com todos aqueles que cercavam, em todos os momentos. Todos os momentos foram de ação. Ele algo fazia. Ele rezava. Ele explicava. Ele estava também entre os fariseus, que o questionavam. Quando um deles pergunta: Senhor, como faço eu para entrar no reino dos céus? Ele fala: cumpre a lei. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus. Amar a Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E o fariseu pergunta, mas quem é o meu próximo? E Jesus então descreve a parábola do samaritano, dizendo que um homem que saía de Jerusalém para Jericó cai na mão de bandidos. Passa um sacerdote, nem olha. Passa ou um levita, também não olha. Conhecedores da lei. E passa um samaritano. Um samaritano, que era quase um herege, a quem não se deveria dar um copo d'água. E Jesus pede à samaritana, uma mulher, a quem o homem não se referia diretamente, muito menos um judeu, a uma samaritana, ele pede água a ela. Esse é o nosso mestre. E promete a ela a água da vida eterna. Aquela que nunca mais ela terá sede. Essa água que ele nos oferece é a água do seu amor. É a água da compreensão. É a água do amor ao próximo. Porque quando se ama a Deus, não precisava o segundo mandamento. Deveríamos amar a Deus e todas as suas criaturas. Mas ele fortalece o teu próximo como a ti mesmo. Como são, na verdade, duas passagens da multiplicação dos pães, a gente incorporou numa para a gente ter mais riqueza de detalhes. Numa das passagens, quando ele multiplica os pães para 5.000 homens, ele estava atravessando o mar da Galileia, né? Tiberíades, mas não estava tão sorridente assim, ele estava triste, porque tinha acabado de saber que João Batista tinha sido morto. Na outra passagem, em que ele multiplica para 4.000 homens os pães, ele vem de Tiro e Sidom, passa, encontra a mulher cananeia e desce para próximo às margens do Tiberíades. Então a gente vai juntar essas duas passagens. Jesus chega triste e sobe ao monte para orar. Quando ele começa a ver a multidão. Porque aonde ele estava, vinha pessoas de todos os cantos. Como até hoje, a multidão que segue Jesus. Muitos vão atrás do fenômeno. Muitos vão através da cura pela vontade do Cristo. Muitos vão para ironizar. Muitos vão para trabalhar para ele ali na multidão, auxiliando, cuidando das crianças, cuidando dos idosos, auxiliando os doentes. Muitos vão seguir para aprender. E nós, por que seguimos o Cristo? Que buscamos dele? A cura? Devemos lembrar da mulher hemorroísa, que acreditava que tocando a veste do mestre, imediatamente ela seria curada. E assim foi feito. Pela fé. Assim como muitos ele curou. Mas pela fé daquele que portava a doença. Porque a gente sabe que as nossas mazelas, nossas imperfeições, trazem para o nosso corpo físico, como forma de depuração, as doenças. Então, se não houver uma transformação
do meu interior, muitas vezes acontecerá como aconteceu a muitos que ele curou, que ficaram sãos, restituíram a saúde que Deus deu para cada um de nós, mas que não se transformaram e novamente o processo retornou. Então a cura real é a cura do Espírito. Por isso seguimos Jesus, para a nossa transformação, para sermos homens, mulheres de bem, para transformarmos, como disse a página, transformarmos o mundo através da transformação de cada um de nós. Se queremos a paz, que comecemos a paz. Se queremos a moral, comecemos por nós. Comecemos pelo nosso exemplo. A multidão seguia e aclamava o Mestre. Sabemos com certeza o que Jesus fez. Subiu ao monte e começou a cantar, ou melhor, as maravilhas do Evangelho. Veio nos falar do reino dos céus, da alegria, da transformação de sermos misericordiosos, de sermos puros de coração, de sermos brandos e pacíficos, de buscarmos a justiça para os nossos erros, para sermos pobres de espírito. Cantou as maravilhas do céu. Após, com certeza, curou todos aqueles que estavam doentes na multidão. E onde Jesus passava, eles colocavam os doentes na estrada, para que assim que Jesus passasse, o curasse. E como eu falei, ele já curou muitos. E aí, ia-se passando a tarde, Filipe fala para Jesus: Senhor, libera-os para que eles retornem, vão para algum vilarejo próximo, que está ficando tarde. Isso em uma das passagens. Na outra, Jesus fica preocupado porque eles já estão seguindo ele há 3 dias. Jesus então vira para Filipe e fala assim: alimenta-os. Filipe, Senhor, nós temos 200 dinheiros. Mesmo que eu comprasse de pão, não daria para alimentar todo mundo. André então traz um menino. E Jesus pergunta: o que tendes? E o menino apresenta 5 pães e 2 peixes. Jesus pede que os discípulos coloquem a multidão dividida em grupos de 50 e 100. E assim fizeram. Jesus pega o pão, dá graças a Deus e o reparte entre os seus apóstolos e discípulos. Faz a mesma coisa com os peixes. Dá graças a Deus e os divide com os seus discípulos e apóstolos. Vamos lembrar, Jesus, Espírito perfeito, poderia plasmar pães e peixes, banquetes. Hoje sabemos. Efeitos físicos. Não poderia? Poderia. Qual seria o ensinamento que ele traria com isso para nós? Ele seria chamado de misericordioso? Ou seria chamado de feiticeiro, mago? Assim como Públio Lentulus Cornélios o chama ou pensa que ele é. Quando ele vai de encontro ao mestre ao lago do Tiberíades
pedindo para que ele curasse a sua filha que estava com hanseníase. E Jesus diz a ele: sua filha será curada pela fé da sua esposa. Você só tem uma alternativa. Só tem um caminho. Ou me segue agora, ou daqui a milênios. E Públio volta para casa, vê sua filha curada e acredita que ficou curada por conta dos médicos da época, da boa alimentação. E que o Nazareno é um charlatão. Foi condenado por sedução. Foi uma das condenações do nosso mestre. Então, multiplicar através de plasmar, através de efeitos físicos, hoje todos nós sabemos que é possível. Mas qual seria o ensinamento? Vamos pensar na doutrina que professamos, de uma fé raciocinada. Acreditamos nela porque sabemos o porquê. Ela nos diz de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, como ser feliz, seguindo as leis de Deus. Quantos mais próximos, mais felizes seremos. Ela nos descobre tudo. Algumas coisas ainda não sustentamos, por isso ainda não temos capacidade de conhecer. Mas tudo nos é dado. Se Jesus que veio nos mostrar o caminho da redenção, o caminho do amor, dessa fraternidade, ele dá o exemplo, ele reparte o pão. E se o menino leva 5 pães e 2 peixes, que era o comum dos homens e algumas mulheres, a maioria das mulheres, levaram o seu alimento porque as distâncias eram grandes, se o menino levava 5 pães e 2 peixes, quanto levaria um homem? E à medida que Jesus parte o pão e os peixes, assim todos o fazem, colocando dentro dos cestos o que continham em suas roupas. Se 50 tem, cada um tem 5 pães, já são 250 pães. Para 50 pessoas. Que nem todos levassem isso, alguns levassem mais, outros levassem menos. Mas todos aprenderam a repartir. E sobrou. Na primeira multiplicação, 12 cestos. Porque Jesus disse, não desperdiçais, recolhei. Para alimentar novamente. Na segunda, de 4.000, sobraram mais 5 fardos, vamos dizer assim. O que a página hoje nos fala. Se o nosso mundo hoje se encontra ainda a miséria, a solidão, é porque nós não sabemos ainda repartir. Ainda não alcançamos a lição do Cristo. Lição essa representada na Santa Ceia, repartindo o pão. No caminho de Emaús, quando os 2 discípulos se encontram sem chão, com Jesus morto, completamente, saem de Jerusalém e vão para Emaús. Encontram um estranho que os acompanha e vai explicando que a morte é uma transformação, que o espírito é imortal. E quando eles entram na taberna e o estranho parte o pão, eles reconhecem ali o mestre. Então o exemplo de repartir é o exemplo do mestre a nos dizer
qual é o caminho? Qual o caminho da nossa humanidade? Qual o caminho do mundo de regeneração? E ele nos pergunta, o que tendes? O que temos nós para repartir? Que a caixa. O que temos nós para repartir? Nós temos nossos talentos. Todos nós temos talentos. Então ele nos pergunta o que temos para dar. O que temos para dar, o que temos para repartir. Irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que, além da caridade material, que é o pão, a roupa, a sopa, nós temos uma caridade moral imprescindível e difícil, que é suportar-nos uns aos outros. É saber calar quando o outro ri ironicamente. É não ver o desdém no olhar do outro. É não ver o erro ou não ver no outro a maledicência. É difícil. Mas é o dar a outra face, não aumentar o mal. Então ela vai nos dizer que essa caridade moral é uma das mais difíceis. E Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos benevolentes da codificação, o que era caridade para Jesus? Indulgência para com o erro dos outros, benevolência e perdão. A gente fala como o BIP, né? É o caminho. É essa a caridade. A gente quer seguir o Cristo? Peguemos a nossa cruz e o sigamos. E cada um sabe a cruz que leva. Cada um sabe que ela é do tamanho das nossas forças e que podemos carregá-las. E que podemos transformá-las em amor. Em resignação dinâmica. Em compreensão. Em paz. Poderá o Cristo edificar um santuário de felicidade em nós? Sim. O que tendes? A boa vontade. Dependendo da nossa boa vontade, ou através da nossa boa vontade, através daquele menino, ele multiplicou os pães. Pode o Cristo contar com o alicerce da boa vontade em nós? Com certeza. Depende de cada um de nós. Deus age pelos homens, nos fala Emmanuel. Cada um de nós precisa dar a nossa cota de paz, de tolerância, de compreensão, de amor, de atenção, de carinho. Há tantos invisíveis que passam, tantos invisíveis que nós passamos. E muitas vezes esses invisíveis estão no nosso lar, dentro da nossa família, na nossa casa.
caridade para com o mais próximo, para conosco mesmo. Que só através da nossa transformação alcançaremos esse amor que o Cristo nos convida. E o Cristo nos convida a velar com Ele uma hora. Como aconteceu com os apóstolos, quando eles sobem ao monte para orar, e os apóstolos dormem na ilusão. Correlacionando, uma hora é uma encarnação frente à imortalidade. Será que não podemos velar essa encarnação com Ele? O que a gente coloca em nosso altar? Quando fazemos a nossa oração diária, antes de dormir, e o ideal a todo momento, que essa natureza transborda de alegria e de energia para que a gente lembre de Deus o tempo todo. E aí ele lembra, se ao colocar a tua oferenda ao altar, e o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e reconcilia-te com ele. É o que a gente tem que oferecer ao Senhor. O amor ao próximo. Não é só dizer Senhor, Senhor, que a gente entra no reino dos céus. A caridade é a chave dos céus, nos fala São Vicente de Paulo. E Mateus, Jesus confirma isso. Ele vai dizer que o Filho do Homem, quando sentar em seu trono, pegar o seu rebanho e dividir entre ovelhas e bodes, ele chamará suas ovelhas à sua direita e chamará como benditas do Pai, benditas do Senhor. E elas perguntarão por quê? E ele responde: porque quando tive fome, me deste de comer. Quando tive nu, me deste de vestir. Quando tive doente, cuidaste de mim. Quando tive preso, me visitaste. Quando o Senhor estivesse nessa situação, quando fizesse um desses pequeninos, é a mim que fazes. A gente vê que a gente está entrelaçado. Ele é o nosso próximo também. Enquanto os outros perguntarão: por que, Senhor? Por que não entro no reino dos céus? Porque não há transformação. Não há essa volúpia que descreve o Evangelho quando a gente faz uma caridade. Não de agradecimento, mas que essa chama que queima em nosso coração. Quando a gente levanta um irmão, a gente abraça, a gente dá bom ânimo. E Kardec, com certeza, nos diz que fora da caridade não há salvação. Não há. Porque não se pode amar a Deus sem praticar a caridade. E Paulo, para a gente encerrar, vai nos dizer que a caridade é maior do que a fé. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, um símbolo retumbante, frio, distante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Que possamos refletir nos exemplos do nosso querido Mestre Jesus,
que possamos refletir na caridade e que, não só refletir, buscar vivenciar esse exemplo, buscar realmente essa transformação que a doutrina espírita nos convida. Buscar esse amor como primeiro mandamento e a instrução como segundo. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.